Feliz Ano Novo! Glória a Deus! Aleluia! Para esta nova temporada, iniciada pelo calendário 2025. Este calendário é humano. Este calendário é desta terra. Mas existe um calendário espiritual. Existe o calendário do próprio Deus. E você verá comigo em sua palavra que o tempo aqui do calendário humano pode ter se findado. Pode ter se completado os dias do final deste calendário humano. Mas o de Deus ainda não finalizou, nos diz o Senhor. Receba, acolha as palavras de Deus com mansidão. Tenha paz em seus pensamentos e continue com esperança, com expectativa, porque a palavra que Deus liberou sobre a tua vida, ela irá se cumprir em sua totalidade. Aquilo que o céu revelou para você, trouxe para você de novo em 2024, palavras novas liberadas sobre a tua vida que o próprio Deus falou com a sua boca, e as que ainda não se cumpriu, vai se cumprir, diz o Senhor. Mantenha a expectativa em mim. Você que espera em mim, diz o Senhor. Porque Deus, Ele trabalha. Porque Deus luta as suas guerras. Porque Deus, Ele está fazendo por você. Por você que está esperando nele. Com expectativa nele. Com esperança nele. Porque Ele vai resolver. E esta palavra, a qual nós iremos ler, encontra-se em Jeremias, o capítulo 29 de Jeremias. Mas leremos a partir do verso 10 ao verso 13. Porque assim diz o Senhor. É Deus que está falando. A sua palavra, para mim e para você. E o que é que Ele nos diz? Ele diz assim: após se completarem 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei a minha boa palavra em vós, fazendo-vos retornar para este lugar. Porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, aleluia, glória a Jesus, glória a Deus, glória ao Espírito Santo. Então me invocarei, ireis e orareis a mim. Me invocareis, ireis a mim, e eu vos escutarei. E vós buscar-me-eis e me encontrareis quando, no momento, vós procurardes por mim com todo o vosso coração. Pai, nós te agradecemos pelas tuas palavras. Continua a falar conosco. Em nome de Jesus, amém. Eu não sei o que este ano não foi concretizado. Num calendário, tenha na sua mente, nos pensamentos da sua alma. Não deixe a sua alma te levar a um lugar de frustração, de tristeza, de ingratidão. Por ainda não teres saído desta situação, por ainda não teres saído dessa circunstância a qual estás preso ou presa, diz o Senhor.
a qual imaginaste nos pensamentos da tua alma que este ano se concluiria algo na sua vida, mas que ao invés de as coisas melhorarem, isso é um olho humano, mas aqueles que olham com os olhos espirituais, com a mente espiritual, que carregam as palavras de Deus, por mais que você tenha estado em uma situação e hoje se encontre ao olhar humano, que as pessoas olham e dizem: foi parar nessa situação dentro da prisão, estava tudo bem na vida de José, mas de repente ele sofreu uma injustiça. Mas nós que sabemos que temos um Deus e que Ele não é apenas o nosso Deus, mas Ele é o nosso Pai, o Pai do seu povo, aquele que protege, aquele que cuida. Então continue tendo no pensamento da sua alma: está cooperando para o meu bem. Quanto mais difícil, quanto mais demorado, é porque aquilo que Deus trará é grande demais, e Ele vai te usar para abençoar a vida de muitos. Tenha sempre no pensamento da sua alma: Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade, Deus quer que a salvação chegue na vida das pessoas. Então todas as situações, todas as circunstâncias, é Deus nos protegendo, é Deus cuidando, é Deus preservando a nossa vida, é Deus cuidando do nosso interior. Ele está sempre cuidando de mim e de você. E o cenário, o ambiente, as circunstâncias não determinam o nosso final, porque nós temos um dono. Nós não estamos soltos e perdidos aqui neste mundo. Nós sabemos de onde viemos e nós sabemos para onde iremos. E nós sabemos que existe uma proteção. O guarda de Israel, o nosso Pai, o nosso Deus, não dorme, não cochila, não pisca nem o olho, porque Ele está olhando para mim e para você. Então, a nossa alma pode querer ficar frustrada porque as situações ainda não mudou, porque a promoção que você tanto espera não chegou. Já foi ungido como Davi, mas não assumiu o trono. Mas Deus está te preparando, porque Deus amou a humanidade, porque Deus, Ele ama as pessoas. E o desejo do coração do nosso Pai, qual é o desejo do coração do nosso Pai? É que as pessoas sejam salvas. Por isso Ele deu a vida tão preciosa do seu Filho. Todos esses que estão com você, todas essas almas, por mais que elas, enfim, estejam sendo casas para influências malignas, para obras malignas, ainda assim, seja a intercessora e o intercessor, para que no nome de Jesus Cristo elas possam ser salvas. Claro, por mais que eu e você estejamos posicionados e carregamos a salvação, que é Jesus Cristo, e essas pessoas cheguem ao conhecimento, muitas escolherão, não se manterão endurecidas em seu pensamento, escolherão não receber a salvação, mas muitas receberão. Jesus na cruz, naquela circunstância, naquela situação difícil, naquela situação vulnerável, um se salvou. E assim é eu e você. Todo o ambiente, toda circunstância, todo lugar que o Pai, aquele que nos protege e que é dono da minha vida e da tua vida, Ele fez você chegar a esta situação, passar por esta situação, estar neste lugar, porque aí Jesus Cristo alcançará a vida de alguém. Você poderá ajudar alguém com um alimento, você poderá ajudar alguém com uma veste, você poderá ajudar alguém fazendo cabelo, você poderá ajudar alguém dando uma oportunidade de emprego e abençoando uma família. Você
nós podemos ajudar alguém nesta situação de alguma forma. E me traz agora o Espírito Santo. Eu estava em uma loja com os meus filhos, eu fui comprar roupa, assim, uma roupinha para eles, e uma mulher saiu do provador, porque eu estava parada de frente ao provador, enquanto a minha filha mais velha estava no provador. E ela sai com seu coração todo contrito, todo aflito. Primeiro porque a sua mãe tinha morrido fazia 6 meses, então ela ainda estava no processo, né, de ser curada, do processo do luto. Não é que nós todos temos um tempo para o luto. E ela também estava vivendo uma situação muito difícil com a sua filha, porque tinha se separado, e a pessoa, o homem que fez uma escolha de abandonar o lar, de deixar tudo para trás porque encontrou uma outra mulher, e sendo este, inclusive, um irmão nosso, não é? Disse para ela que a tinha deixado porque quando ele a procurava, ela não queria. E a filha desta mulher, com este pensamento, que pensamento, Lilian? E este pode ser o teu caso. O Espírito Santo não me traz esse caso por um acaso. Alguém pode estar fazendo você se sentir culpada ou culpado por uma situação. Alguém pode ter dito para você: eu fiz isso porque você agiu assim. Eu fiz isso porque você é assim. Essa é uma fala do manipulador. Essa é uma fala do enganador. Essa é uma fala do mentiroso. De pessoas que não conseguem olhar para si mesmo, para os seus próprios erros, e verem a sua culpa e assim se arrependerem, mas preferem lançar nos outros. E tem muitos, me diz o Espírito Santo, que estão em prisões se sentindo culpados. Eu não devia ter agido assim, eu não devia ter feito assim, isso aconteceu por causa de mim, isso não. Eu disse e eu falo para você: a pessoa que decide abandonar, a pessoa que decide trair, a pessoa que decide rejeitar, a pessoa que decide matar, a pessoa que decide levantar uma fofoca, uma mentira, todas essas pessoas que estão realizando uma obra que é o maligno que quer que realize, porque essas obras são deles, é ele que quer ferir, que quer matar e quer destruir. Essas pessoas estão conscientes, sabem exatamente o que é o bem e o que é o mal. Todos nós sabemos. O nosso cérebro, ele sabe o que é o bem e o que é o mal. Elas sabem o que estão fazendo e elas fizeram uma escolha. Então não sofra, não se sente culpado, não ache que se você tivesse um outro comportamento, esta pessoa deixaria de te trair. Independente, você poderia ser a pessoa mais maravilhosa desse mundo. Esta pessoa tem um caráter imoral e te trairia da mesma forma. Essa pessoa fez uma escolha de abandonar, uma escolha de trair. Então não é culpa sua, diz o Senhor. Minha filha e meu filho, não é culpa sua. Não fique pensando que se você tivesse feito diferente, isto não teria acontecido. Aconteceria, porque o interior desta pessoa estava sujo, corrompido. E aí, para esta história, me traz agora o Espírito Santo. A Bíblia fala, a palavra de Deus, aquela que não há mentira nela, que é a verdade, que José falava ao seu pai dos maus comportamentos dos seus irmãos. Falava ao seu pai da fama deles. O interior do coração, a mente dos irmãos de José, o interior deles estavam sujos.
Então nada que José fizesse, pois José estava fazendo bem, mudaria as ações dos irmãos dele. Por isso Deus o arrancou daquele lugar. E trabalhou no coração, no interior dos irmãos de José. Fique comigo até o final, porque esta palavra vai muito alegrar o teu coração. Lemos agora Jeremias 29. Um povo que teve muitas perdas, que sofreu um golpe pela permissão do próprio Deus. Um povo que teria que recomeçar, porque neste capítulo, se você ler ele por completo, o povo teria que recomeçar. Teria que... O que o pai queria nesta situação? O pai queria que eles crescessem, que eles se multiplicassem, que eles não se diminuíssem. Eu vou encontrar aqui o versículo para lermos junto. Aqui, no verso 5. Constrói casas e habitai nelas, e plantai jardins, e comei o seu fruto. Tomai vós esposas, e gerai filhos e filhas, e tomai esposas para vossos filhos, e dai vossas filhas para maridos, para que possam dar à luz filhos e filhas. Multiplicai-vos! Multiplicai-vos! Teriam que se movimentar, teriam que construir, teriam que recomeçar. E esta palavra fala comigo e com você. Diante dessa circunstância, diante deste golpe, não é fácil se levantar, não é fácil começar de novo, mas Deus, o teu Pai, Ele está com você. Escute, multiplicai-vos ali e não vos diminuais, e não vos diminuais. Deus quer que você recomece. Deus quer que você construa a sua história, construa o seu legado. Você que sofreu o golpe, a perda de escolhas de outras pessoas. É isso mesmo que você ouviu. Existiam coisas terríveis ocultas naquele ambiente, a qual Deus e eu e você podemos estar em ambiente dizendo para as pessoas a verdade. Muda esse caminho, sai desse caminho, porque você está falando as palavras de Deus para esta pessoa. Se você continuar nesse caminho, você vai atrair maldição para você, vai vir uma colheita ruim. Então você está falando o que está na palavra de Deus. As pessoas estão atraindo palavras de maldições para a sua vida, com as suas ações, com as suas obras, com as suas práticas. E aí você está ali, você está vendo, você é boca de Deus, você traz as palavras de Deus porque você ama aquela pessoa, mas aquela pessoa decide continuar naquele caminho. E tem coisas que a pessoa faz que eu e vocês não sabemos, que eu e vocês não vimos. Mas Deus é testemunha daquilo que eu e você não vimos. Porque também tem essa palavra. Deixa eu procurar para você. Verso 23. Porque eles cometeram avareza em Israel. E cometeram adultério com as esposas de seus próximos. E falaram palavras mentirosas em meu nome, as quais não ordenei. E eu o sei, e sou uma testemunha, diz o Senhor. Precisa de testemunha maior? Talvez você não saiba por que tudo isto aconteceu. Por quais eram os pecados ocultos, quais eram as práticas ocultas, quais eram as ações ocultas. E Deus interveio nessa situação. E você sofreu um golpe fatal. Você perdeu alguém.
alguém pode ter morrido, você pode de alguma forma ter se separado, você não conhecia, não sabe o que havia no interior daquela pessoa, você não sabia por onde aquela pessoa andava, que tipo de coisas cometia, mas assim te diz o Senhor, através da sua palavra, na minha boca, pelo o Espírito Santo de Deus, cometia avareza, cometia adultério e falava palavras mentirosas. Deus me traz aqui para você saber o que esta pessoa fazia em oculto. Cometia avareza, praticava adultério com outras mulheres e carregava em seus lábios palavras mentirosas. E o próprio Deus é testemunha. E o que Deus fez? E o que o nosso Pai fez? A palavra diz no verso 22 que estas pessoas que assim agem atraem maldição para as suas vidas. E deles será levantada uma maldição por todos os cativos de Judá que estão em Babilônia, dizendo: o Senhor faça a ti como a Zedequias e como a Acabe, o quais o rei de Babilônia assou no fogo. Aqueles que agem dessa forma dão total legalidade ao adversário para o condenar ao inferno, para os lançar no fogo. Dão a ele as suas almas. Levam as suas almas ao lugar de morte. Assim nos diz o Senhor. Assim como aconteceu com Acabe e Zedequias, assim acontecerá com aqueles que decidem continuar a praticar tais pecados, mesmo conhecendo a Jesus Cristo, o meu Filho, mas tem zombado do seu sangue, tem zombado da graça, tem desprezado, como se eu, Senhor, não estivesse vendo isso. Que palavra para começarmos o ano 2025, porque eu o sei e sou uma testemunha, diz o Senhor. Deus é testemunha das nossas obras e das nossas práticas. Por mais que alguém que more conosco, seu pai, sua mãe, seu companheiro, seu chefe, enfim, alguém não esteja vendo a testemunha principal, do qual nada foge aos seus olhos, Deus está vendo. Então, quando a palavra de Deus fala assim: eu sei o pensamento que tenho de vós, também pode ser o plano e o propósito, na sua tradução. E quando Deus ministrava, o nosso Pai, essa palavra no meu interior, Ele falava: diga para eles que o calendário que acabou, falando numa tradução bem rasgada, como fala uma outra irmã minha que traz as palavras de Deus e fala dessa maneira, que o que acabou foi o calendário dos homens, não foi o meu. O meu ainda não se completou o tempo, porque nós iniciamos, ao completar o tempo, 70 anos de cativeiro, eu cumprirei, eu os visitarei e cumprirei a minha boa palavra, porque a palavra de Deus, ela é boa, a palavra de Deus, ela é perfeita. Então, o mundo, o calendário do mundo, não menosprezando, o calendário do mundo, ele nos estimula às festas, ele estimula a economia, ele estimula, e isso até, se for feita as festas de uma forma saudável, é até bom para estimular em nós neurotransmissores, para estimular em nós substâncias químicas, essa sociabilidade, esse momento de confraternização. Se isso for, não é? Com prudência, com lícito, se for algo saudável, porque o pecado, a transgressão, isto não é bom para o nosso cérebro. Isto não é bom
para o nosso cérebro. Traz sofrimento mental às práticas do pecado. Você ferir um próximo, você trair um próximo, você agredir o próximo. Você está machucando a você mesmo. Você está fazendo mal a você mesmo e atraindo as palavras de maldição e atraindo coisas ruins para a vida. Então, eu sei os pensamentos, eu sei os planos, eu sei os propósitos que terá o fim que esperais. Eu não sei qual é o fim que você espera nessa situação. Eu não sei qual é a conclusão, qual é as orações que você tem intercedido, que você tem buscado, que você tem suplicado ao nosso Pai. Mas o nosso Deus, Ele irá fazer. O seu poder realizará e cumprirá a sua palavra diante desta situação que Ele liberou para você nesta situação. Você pode estar em cativeiro hoje. Você pode começar esse novo calendário humano 2025 ainda preso com dívidas, ainda tomando remédios, não teve ainda sua saúde totalmente restaurada, não é? Ainda está sobre medicação, ainda não teve a cura, embora pessoas humanas, e é algo que o Pai fala sempre comigo, elas vão te dar o seu conhecimento humano, elas não te dão a esperança e a expectativa. Isso quem dá é as palavras de Deus. Porque o que vai curar o fluxo de sangue é o poder de Deus. E assim os humanos terão conhecimento. Então os humanos podem não acreditar na cura, porque eles têm um conhecimento do organismo e eles têm que te falar do organismo. Se ele te deu um laudo de 6 meses de vida, o único que pode mudar este laudo é Deus. Que pode chegar para você e dizer, não, vou te acrescentar 15 anos de vida e recuperar toda a saúde do teu corpo, porque o poder de Deus opera em nós. As palavras de Deus, elas se cumprem. O nosso Pai, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele não mudou. Então você tem buscado, como diz a palavra, tem buscado, tem ido até Ele, tem suplicado e não tem ido de qualquer maneira. Tem depositado nele todo o vosso coração, toda a sua mente, todo o seu interior, a sua vontade está alinhada com as suas palavras. Você tem confiado, tem criado expectativa, tem fé. Então continue esperando, porque o fim que você espera vai acontecer. O fim que você espera vai acontecer, diz o Senhor. Quem fala essas palavras é o Senhor. E me traz agora o Espírito Santo, que é algo também que ele ministrava antes de iniciarmos essa ministração. Que eu e você falamos as palavras de Deus. Não somos os responsáveis para as explicações. Você não tem o poder, e nem eu, dos pensamentos que outras pessoas irão gerar. Não temos esse poder. Não temos como impedir o outro de pensar mal. O próprio outro é que tem esse poder de não deixar que um pensamento mal vá contra o conhecimento das palavras de Deus. Deus, Ele fala conosco e pede que nós falemos as suas palavras quando alguém diz algo contra você, como falou aqui neste mesmo capítulo contra Jeremias. E Deus tratou com aqueles que estavam sendo falsos profetas, que estavam indo em contrário às palavras de Deus. Deus tratou com eles. Eu e você não podemos nos distrair tentando provar que as palavras que Deus colocou em nós, elas são verdadeiras. Porque quando alguém diz assim, eu não acredito, ou gera algum pensamento mal referente a você, está gerando e está acusando o próprio Deus. Porque se o que Deus colocou na tua boca vem de Deus realmente, esta pessoa não está dizendo que Lilian é mentirosa, ou que você é um mentiroso, ou que você é uma mentirosa. Está dizendo que Deus é mentiroso. Eles estão acusando e indo contra o próprio Deus, dizendo que estas não são as palavras, e se levantando contrário, não é a você, irmão e minha irmã,
eu tenho isso na minha alma, estão se levantando contra o próprio Deus. Mas se a nossa alma não tiver com a estrutura totalmente voltada e focada no propósito que Deus nos entregou, vamos querer explicar: não, eu sou virgem e o anjo foi lá na minha casa. Não, eu estou falando a verdade. Irmão, quando pessoas estão se deixando ser casa para influências e realizar obras malignas, são fortalezas nas suas mentes, são circuitos neurais que o próprio criou em si e que só Deus pode destruir. Só Deus pode agir e intervir. Não contamine o seu cérebro gerando pensamentos maus ou deixando entrar amargura contra aqueles que estão realizando uma obra que você sabe de quem é. Não é contra você que estão falando contra o próprio Deus. Não temos o poder sobre os pensamentos que as pessoas irão gerar. Quando Deus nos entrega uma palavra, quando Deus nos entrega uma obra para realizar, existirão pessoas que irão crer, existirão pessoas que irão se arrepender, existirão pessoas que irão acolher, mas também existirão o joio. Existirão aqueles que irão resistir, existirão aqueles que irão gerar pensamentos maus, existirão aqueles que irão realizar obras do mal, tentar contra mim e contra você. Nós não temos. Por mais que Jesus ele fizesse o bem, pessoas geraram pensamentos maus. E pasme, aqueles que liam todos os dias as palavras de Deus. Daquele meio, do meio que Jesus estava, aqueles a qual para que eles viessem, a sua própria família, porque a salvação é dos judeus. Então sim, dentro da nossa família, você não tem como controlar o pensamento das pessoas, por mais que você esteja construindo uma arca, porque Deus falou, retirando a sua família e colocando debaixo do fio de escarlate como Raabe, porque fez uma escolha. Pessoas daquele ambiente se voltarão contra você, porque foi com você. A palavra foi com você. Deus falou com você, anunciou para você que o que seria gerado em você viria do alto. E isso assusta muitos. Porque você já imaginou, não, eu tô grávida, mas esse filho que foi gerado em mim foi do Espírito Santo. Pessoas que têm uma mente carnal, que não entendem as coisas espirituais, iriam apredejar Maria. É louca, diria logo, principalmente naquela época que não se tinha hoje o conhecimento avançado. Muitas pessoas sofreram naquela época, não é? Porque como se falava de coisas que ainda os homens não tinham conhecimento, foram taxadas, foram apedrejadas, foram excluídas da sociedade como loucos, como alguém que sofre transtorno mental, como alguém que está em delírio, como alguém que está com alucinação. Mas aqueles que creem que a sua vida carrega um propósito maior e que já sabem que este mundo será destruído. A casa, o carro, o título, tudo fica aqui. Não é desdenhando dessas coisas, mas é algo que nós não devemos ser apegados. Se você for apegado à reputação, não é que você vai agir de qualquer maneira. Eu e você temos que ter esses pensamentos de humildade e essa consciência, o que eu estou fazendo. A minha maneira de viver, o meu agir, está alinhado com a vontade do meu Pai. Eu falo o que o meu Pai manda, eu estou fazendo a obra do meu Pai, estou andando aqui na sociedade, na Babilônia, como meu Pai se agrada. Você não terá controle daqueles que olham para você e geram pensamentos diferentes. E geram pensamentos maus. E inventam fofocas de você. Isso. Por trás de Jesus, uma trama para falar para outras pessoas, pessoas poderosas, para prejudicar Jesus Cristo. Aí imagina se toda vez que alguém não cresce, que alguém não acreditasse,
Jesus fosse lá explicar, não, eu sou o Filho de Deus, eu estava lá criando, aconteceu assim, não. Se nós estivermos caminhando, alinhada, você conheceu o coração do Pai. Como é o coração do Pai? Tenha isso na sua mente. Deus perdoou a mim e a você, entregando o seu próprio Filho, porque era a única maneira de sermos perdoados do nosso pecado. Então não há nada que eu e você não possa fazer para perdoar. Eu não sei quem está sendo levado na sua frente. Alguém que pode ter sido cometido um pecado que é considerado grave pela sociedade, mas me diga, quem de nós não tem pecado? Quem de nós não erra? Quem de nós? Mas é muito fácil mais olhar o erro do outro do que o nosso. Então perdoe, seja a diferença na vida das pessoas em 2025. Você não tem o controle se essa pessoa não vai pecar mais. Jesus aconselhou aquela mulher pega em adultério. Não peque mais. Aquele homem que estava no tanque, ele disse para não pecar mais, para que algo pior não acontecesse. Algo assim, mais ou menos. Então, Jesus estava fazendo algo pela vida daquela pessoa, mas ele disse, não peque mais. Eu e você somos responsáveis para a pessoa não agir mais daquela maneira? Não. Mas eu e você é por onde vai passar o amor que você recebeu. Não há nada, nenhum motivo, nenhuma oração, nenhuma súplica que possamos dizer para o Pai, eu não posso perdoar, eu não posso liberar esta pessoa, eu não posso dar a essa pessoa uma outra oportunidade. Mas Lília, existe uma lei, a lei condena, a lei me autoriza, sim. Mas você pode dizer, eu te perdoo, agora nunca mais faça isso. E esta pessoa tem a escolha. Porque por meio de você conhecer o amor de Deus. Ninguém faz isso sem conhecer, sem ter recebido este amor. Aquele que de graça recebemos, porque não merecemos, mas foi de graça, e reconhecemos o quanto podres seríamos e poderíamos até fazer pior do que estas pessoas se não tivéssemos conhecido o nome, o caráter, o amor Jesus Cristo. Então, porque o conhecemos, porque Ele nos mudou, porque somos pessoas melhores, porque somos livres, e hoje, em 2025, com o coração grato e dizendo, Jesus, como eu sou grata. Por eu não estar, Jesus, poderia estar hoje numa vida em pecado, poderia estar hoje condenada no pecado, mas hoje eu não estou condenada no pecado, eu sou livre, eu tenho uma vida eterna, eu estarei contigo para sempre, no lugar onde não haverá dor, no lugar onde só terá alegria, e essa esperança, essa expectativa, e você olhar para as pessoas, por mais que as obras dessas pessoas mexem com o nosso organismo humano, e o nosso Pai odeia a prática do pecado, odeia o pecado, mas ama o pecador. Por isso que eu e você fugimos das pessoas que querem nos apedrejar, que querem nos matar, mas intercedemos. E você pode achar isso impossível, e realmente é, se você depender do cérebro. Ele não vai querer orar. Ele vai querer usar a raiva, todo o conhecimento e experiência humana que você viu nos filmes para querer matar também. Mas o Espírito nos ajuda a interceder por este. Seja sincero com o Pai. Porque você sabe que se esta pessoa não se salvar, não se arrepender, ela só tem um destino: condenação eterna. E a palavra a qual nós falamos, né, do profeta Jeremias, e verso 29, e Sofonias, o sacerdote, leu esta carta aos ouvidos de Jeremias, o profeta. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, envia a todos aqueles do cativeiro, dizendo, assim diz o Senhor a respeito de Semaías, o Neelamita, porquanto aquele Semaías profetizou para vós, e eu não enviei, e ele vos fez confiar em uma mentira. Ele vos fez
confiar em uma mentira. Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu punirei Semaías, o Neelamita, e a sua semente. Ele não terá um homem para habitar no meio deste povo, nem irá ele ver o bem que eu farei ao meu povo, diz o Senhor, porque ele ensinou a rebelião contra o Senhor. Tá vendo que Deus é testemunha? Tá vendo que Deus não tá dormindo? Que ele tem visto tudo? E a mentira que levantaram contra aquilo que Deus tem falado, não ficaria uma semente e não veria o bem que Deus faria ao seu povo. Não verá. Existem pessoas que inventaram mentira, que se levantaram em rebelião contra a sua vida, diz o Senhor. Com muito temor, eu sinto no meu corpo esta palavra. Aleluia. Porque ele ensinou a rebelião contra o Senhor, contra alguém. Vai de encontro àquilo que Deus ele está falando. Não é contra mim e você, é contra o próprio Deus. E a sentença do julgamento das ações deste foi: não verá o bem que eu farei a você. Porque nós lemos no início desta palavra que ao completarem 70 anos, eu vos visitarei e cumprirei a minha boa palavra em vós. Ao completar o tempo do calendário de Deus, não é o calendário humano. Alegre-se. Eu não sei se você está só em casa, me traz agora o Espírito Santo. E ele já veio a terceira vez agora me lembrando desta palavra. Se você está em cativeiro, tomando remédios, continua com o laudo e ainda nada mudou. Porque se existe uma palavra de tempo, eles continuam no mesmo lugar, na Babilônia. Eles continuam vivendo com as mesmas pessoas, continuam no mesmo ambiente. Por quê? Porque não se completou o tempo do calendário de Deus. Então, quando o tempo do calendário de Deus se completar, ele vai visitar e cumprirá a boa palavra. A palavra que o Pai, e eu repito novamente, para que essa palavra entre dentro do seu interior, crie memórias sobre elas dentro do seu cérebro e você possa meditar, pensar e refletir, ao invés de se entregar a pensamentos que irão te entristecer, que irão te colocar no lugar de frustração. Mas louve ao Senhor, porque a boa palavra que Ele liberou sobre a tua vida, sobre tua casa, sobre tuas finanças, sobre tua saúde, sobre esta circunstância, Ele vai cumprir ao completarem o calendário determinado pelo próprio Deus para o seu tempo nesta situação. Para ficarem, isso vem batendo aqui no meu interior desde que eu comecei a ministração, para acabarem este cativeiro desta medicação. Então você continua com o mesmo laudo, pode estar indo para o médico e ele dizendo não mudou o laudo, e você continua com essa medicação porque há um tempo. E algo que eu entendi sobre o Pai, sobre a circunstância, é que essa circunstância, por exemplo, o cativeiro estava limpando, estava fazendo o povo conhecer nosso Pai, estava dando a eles um novo interior, estava tirando de dentro dele todas as impurezas, porque o cativeiro é um lugar de reflexão, é um lugar onde a gente deve-se olhar para nós, olhar para nossas obras, nossas práticas. Irmãos, ou nós estamos trazendo para nós palavras de bênçãos ou palavras de maldição. Claro que existe, me traz o Espírito Santo as provas, como Jó. Mas Jó tinha consciência de não tinha pecado. Então, se não tinha pecado, não tinha feito nada, ele sabia que Deus iria julgar aquela situação. E eu e vocês devemos ter essa consciência. Se pecamos, devemos nos arrepender e pedir perdão ao nosso Pai. O fim que esperais. Porque Deus não tem o mal para o seu povo. Alguém que faz o jardim, põe o homem.
alguém que envia o seu próprio filho e essa aliança é restaurada, quer o teu mal, ninguém te ama como o nosso Deus, como teu Pai, ninguém. O fim que esperais vai acontecer, porque o plano, o propósito que Ele tem para tua família, para tuas finanças, e agora Ele me traz, a situação do cativeiro, Ele me traz esse exemplo. Você tinha lá uma situação financeira bem legal, mas não dava o dízimo, vivia gastando com impulsividade, gastando levianamente, nunca fez uma reserva, nunca teve esse cuidado, essa administração sobre aquilo que Deus te dava. E por mais que Deus ele avisasse, por mais que a palavra te exortasse para você dar o dízimo, você escolhia fazer o que queria com aquilo que do Senhor era te dado. Até que chega o momento em que a Babilônia invade, você perde o controle das finanças e se vê numa situação difícil. Então aí você começa a enxergar: meu Deus, por que eu gastava tanto dinheiro com roupa? Por que eu gastava tanto dinheiro com sapato? Por que eu gastava tanto dinheiro com carro? Por que eu gastava tanto dinheiro com isso? E eu nunca ajudava ninguém. E eu nunca fazia isso por ninguém. Eu gastava o dinheiro só por mim. Quando você perde, e aí tem que recomeçar, tem que construir tudo de novo, a gente consegue enxergar muita coisa que não deveríamos ter feito. Como exemplo, essa situação. O plano que Deus tem para mim e para você, o fim é o que eu e você espera. Não é mal, é bem. E ainda não aconteceu, porque o calendário de Deus ainda está em andamento. Sim, o tempo de Deus, o calendário de Deus não acabou para esta situação, mas que quando se cumprir o tempo que Deus determinou, se cumprirá a boa palavra. Tudo que Deus fala vai se cumprir. Não deixe a sua mente fazer como o povo que estava para acessar Canaã, mas deixaram-se endurecer em seus pensamentos. Não mantiveram em seus pensamentos a fé, a expectativa, e assim pensaram: vamos voltar para o Egito, voltar para o lugar do sofrimento, voltar para o lugar da aflição, voltar para o lugar da escravidão, voltar para o lugar da opressão. Como? Depois de um caminhar com experiências extraordinárias com um Pai, com um Deus que tem se feito presente na tua vida, que tem se feito presente e se mostrado, aí diante de gigantes, de uma terra, de pessoas que o próprio Deus deixou ficar lá para a manutenção da terra, para a preservação da terra, mas tu estás diante dela e o Senhor disse que tu vai entrar, que a cidade é tua, que tu vai colher os frutos dessa cidade, que tu vai prosperar nesta cidade, que vai tirar os inimigos dessa cidade. Então a cidade é tua, tu tomarás posse, não pelo organismo humano, mas o poder de Deus cumprirá a palavra e te entregará a cidade. Diz o Senhor: não desista, não deixe a lamparina apagar, não deixe, busque reservas, irmãos, reservas das palavras de Deus. Tenha no seu interior uma superlotação nas memórias do teu cérebro das palavras de Deus e deixe percorrer, andar nos pensamentos da sua mente palavras de Deus e não os pensamentos dos homens e não o pensamento do mundo. Quem te vê na prisão não sabe que Deus projetou para a tua vida um fim extraordinário. Governador do Egito, quem te vê com Saul perseguindo não sabe que ele te colocará com esta promoção. Tu assumirás esta empresa, tu assumirás esta promoção, este cargo de liderança, diz o Senhor. Quem está te vendo não está entendendo, nem o teu adversário, mas eu, Senhor, sei o plano, sei o propósito, sei o fim que esperais, e ele é bom, e a minha palavra, diz o Senhor, se cumprirá.
Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém. Deixa eu orar por você e por mim. Pai, nós te agradecemos pelas tuas palavras que traz esperança e expectativa para o nosso interior. Nós confiamos na tua palavra e queremos te agradecer por este ano, por sempre estares conosco. Não é pelas situações mudadas, meu Pai, nós sabemos que tu cumprirás todas as tuas palavras, mas te agradecer por mais este ano, por mais uma vida. Sabemos que a nossa vida neste mundo carrega um propósito que fará bem a vida de outras pessoas, um propósito que irá lotar o céu com a presença dos nossos irmãos, sim, os irmãos de Jesus Cristo, aqueles que são as suas sementes. Preserva-nos, nos protegendo do maligno neste mundo, porque queremos realizar o desejo do teu coração, que é estar contigo por toda a eternidade. Cumpra-se em nós as tuas palavras. Conforta o coração daqueles que estão ouvindo essa mensagem a esta hora. Fica com eles, se faz presente, dá sinais de que tu estás presente com eles neste momento. Alegra o coração deles, que eles possam ressuscitar, ser restaurados no teu Espírito Santo, que eles sintam neste momento a alegria do Espírito, não a alegria das circunstâncias mudadas, porque tudo isso é vulnerável, mas a alegria do Espírito é eterna, é para sempre, é todo dia, é toda hora. Mesmo ainda estando nós em um cativeiro, nós sabemos que tu irás, tu realizarás, o teu poder cumprirá as tuas palavras. É em nome de Jesus que eu te peço, amém, e eu creio, e eu anseio pela eternidade ao lado dele. Esta é o que eu e você, o tesouro que eu e você não podemos perder. A nossa alma é preciosa para o nosso Deus, que é o nosso Pai, para o nosso irmão Jesus Cristo. Quero agradecer ao Espírito Santo por mais um ano ao meu lado, pelo companheiro que ele tem sido. Muita gratidão pelo guia, pelo consolador que ele tem sido na minha vida. Pelo irmão Jesus Cristo, no nome dele, eu tenho conquistado tantas vitórias, tantas circunstâncias. Porque embora muitas coisas ainda não tenham acontecido, mas também não estão do mesmo jeito. Muita coisa mudou para a glória do nome de Jesus. Ele já tem expulsado da terra de Canaã os meus inimigos. Ele tem conquistado, ele tem me entregue a terra para mim. Obrigada. Feliz ano novo para você. Ouça as palavras de Deus e seja reavivado por elas. Amém.